Bancacesp TRE 2017. Anderson, servidor do TRE Bahia, sofreu grave acidente no exercício de suas funções, o que resultou na amputação total de seu braço esquerdo. Após a avaliação da equipe médica, constatou-se que ele não poderia exercer as funções anteriormente exigidas pelo cargo que ocupava. Diante disso, Anderson passou a exercer outra função compatível com sua limitação. Conforme a Lei nº 8.112, de 1990, a situação apresentada configura a hipótese de: letra A, aproveitamento; letra B, readaptação; letra C, reintegração; letra D, recondução; ou letra E, reversão. A alternativa correta é a letra B, readaptação, artigo 24. É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Logo, Anderson pode retornar ao trabalho desde que em um cargo compatível com a sua nova realidade. Bancacesp TRT 2017. Aprovado em concurso para cargo público federal, Carlos foi nomeado no dia 6 de novembro de 2017 e tomou posse no dia 21 do mesmo mês e ano. 30 dias depois, Carlos se apresentou para entrar em exercício. Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei nº 8.112, de 1990, a administração pública deverá: letra A, demitir o servidor; letra B, exonerar o servidor; letra C, tornar sem efeito o exercício do servidor; ou letra D, tornar sem efeito o ato de provimento do servidor. A alternativa correta é a letra B. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. O exercício deve ocorrer no prazo de 15 dias contados da posse. Se não entrar em exercício nesse prazo, o servidor será exonerado do cargo. Artigo 15, parágrafo 2º. Dessa forma, Carlos tomou posse no prazo, mas não entrou em exercício quando deveria. Por isso, ele será exonerado. Bancacesp DPU 2016. O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de 3 anos, no qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Item correto. A Emenda Constitucional 19 de 1998 alterou o período para aquisição da estabilidade para 3 anos de efetivo exercício. Constituição Federal, artigo 41, caput, sendo que, na redação original do artigo 41, caput da Constituição Federal, o prazo para aquisição da estabilidade era de 2 anos. O STJ e o STF passaram a reconhecer que, ao modificar o prazo para aquisição da estabilidade, a Constituição Federal de 88 também aumentou o prazo do estágio probatório. Logo, independentemente de constar na Lei 8.112 de 90 que o prazo do estágio é de 24 meses, o STJ e o STF entendem que a duração do estágio probatório é de 36 meses. Bancacesp 2018. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial. Item errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Bancacesp 2018. A investidura em cargo público ocorre com a nomeação devidamente publicada em Diário Oficial.
Item errado. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Bancasesp IFAM 2018. A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Item errado. Não existe readequação como forma de provimento na Lei 8.112 de 1990. Bancasesp TRE 2017. Com relação ao regimento jurídico único dos servidores públicos civis da União, é correto afirmar que a relação jurídica estatutária não tem natureza contratual, tratando-se de relação própria de direito público. Item correto. Enquanto o vínculo dos empregados públicos é contratual, a relação entre os servidores públicos e o poder público é legal. Bancasesp DPU 2016. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. Item correto. O artigo 4º da Lei 8.112, de 1990, determina que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Assim, em determinados casos, será permitida a prestação de serviços gratuitos. Bancasesp ABIN 2018. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. Item errado. O estágio probatório inicia-se na data do exercício do agente público e não da posse. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Bancasesp 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Bancasesp 2018. A promoção não constitui forma de provimento em cargo público. Item errado. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Logo, promoção é uma forma de provimento. Bancasesp e IFF 2018. A investidura em cargo público ocorrerá com o: letra A, nomeação, letra B, posse, letra C, exercício, letra D, provimento ou letra E, classificação em todas as etapas do concurso público. Alternativa correta, letra B. A previsão expressa do artigo 7º do Estatuto é de que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Bancasesp STM 2018. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Item errado.
Nesse caso, o servidor não ficará em disponibilidade, mas sim trabalhará como excedente. Artigo 24, parágrafo 2º. Banca CESP, TRE 2016. Com base no disposto na Lei nº 8.112, de 1990, acerca do estágio probatório, é correto afirmar que, se o servidor não for aprovado no estágio probatório, ele será demitido. Item errado. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Artigo 20, parágrafo 2º. Banca CESP, STM 2018. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Item errado. Provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício. Banca CESP, Polícia Civil 2016. A vacância de cargo público pode decorrer da exoneração de ofício de servidor, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Item correto. A exoneração de cargo efetivo acontecerá a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se-á. Inciso 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, ou 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Banca CESP e FAM 2018. Idade mínima de 16 anos e quitação das obrigações eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público? Item errado. São requisitos básicos para a investidura em cargo público: 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Banca CESP, TRE 2017. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, é correto afirmar que a Lei nº 8.112, de 1990, reúne as normas aplicáveis aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das empresas públicas federais. Item errado. O regime jurídico dos servidores públicos civis da União não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista, cujos empregados públicos submetem-se às regras da consolidação das leis do trabalho. Banca CESP, TRF 2017. Servidor aposentado por invalidez poderá retornar à atividade caso junta médica oficial declare insubsistentes os motivos da sua aposentadoria, hipótese em que se procederá à reversão do servidor. Item correto. O retorno à atividade do servidor aposentado denomina-se reversão, podendo ocorrer de ofício, quando junta médica oficial declarar insubsistentes motivos da aposentadoria, ou no interesse da administração, a pedido do servidor. Artigo 25. Banca CESP, DPU 2016. Em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável só perderá o cargo por força de decisão judicial.
Item errado. O servidor estável perderá o cargo por força de decisão judicial, mas essa não é a única causa que levará à perda do cargo, pois o artigo 22 da Lei 8.112 de 1990 diz que o servidor estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Bancasesp, DPU 2016. O cargo público, definido como um conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Item correto. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Eles são acessíveis a todos os brasileiros e criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Bancasesp IFF 2018. No caso em que a demissão de servidor público estável for invalidada por sentença judicial, ocorrerá: letra A, recondução; letra B, reintegração; letra C, reaproveitamento; letra D, reversão ou letra E, regressão. A alternativa correta é a letra B. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Bancasesp, DPU 2016. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é válida a exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que esteja a exigência prevista no edital do certame. Item errado. Súmula vinculante 44 do STF. Só por lei se pode juntar ao exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. A exigência será válida se estiver prevista em lei. Logo, o item está incorreto, pois dá a ideia de que a exigência decorreria de previsão apenas no edital. Bancasesp, DPU 2016. A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação e independe de prévia habilitação em concurso público. Item errado. Segundo a Lei 8.112, de 1990, os cargos públicos podem ser de provimento efetivo ou em comissão. Provimento efetivo dependem de prévia aprovação em concurso público. Em comissão, é de livre nomeação e exoneração, motivo pelo qual não depende de prévia aprovação em concurso público. Mas a investidura em cargo público ocorrerá, em qualquer caso, com a posse. Artigo 7º. Bancasesp, IFAM 2018. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Item errado. A reversão também poderá ocorrer a pedido. São duas modalidades de reversão no Estatuto dos Servidores da União. Primeiro, de ofício, quando junta médica oficial declarar que deixaram de existir os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez permanente. E, segundo, a pedido no interesse da administração, aplicável ao servidor estável que se aposentou voluntariamente e, após isso, solicitou a reversão de sua aposentadoria. Bancasesp, TCE 2018. Mariana, servidora pública aposentada,
reingressou no serviço público após verificação em processo de que não subsistiam os motivos determinantes da sua aposentadoria. Nessa situação, o retorno de Mariana ao trabalho configura: letra A, reintegração, letra B, recondução, letra C, readaptação, letra D, reversão ou letra E, aproveitamento. A alternativa correta é a letra D. Se junta médica oficial declarar insubsistente o motivo da aposentadoria por invalidez, o servidor aposentado pode retornar à atividade por meio da reversão. Artigo 25. Banca CESP, FUNPRESP 2016. De acordo com a Lei nº 8.112, de 1990, tendo sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito à readaptação, que consiste na investidura em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. Item correto. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Artigo 24. Banca CESP STM 2018. Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Item correto. A ordem dos fatos sobre o provimento de um servidor é nomeação, posse, exercício, sendo de até 30 dias o prazo entre a nomeação e a posse e até 15 dias entre a posse e o exercício. Se não entrar em exercício no prazo legal de 30 dias, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Após ser empossado, o nomeado torna-se um servidor público. Assim, se não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias, o servidor será exonerado, salvo se houver algum impedimento legal. Banca CESP, Polícia Civil 2016. Nomeação, promoção e ascensão funcional são formas válidas de provimento de cargo público. Item errado. A Lei 8.112, de 90, estabelece 7 hipóteses de provimento. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Observação: a ascensão e a transferência foram revogadas pela Lei 9.527, de 1997, pois são consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Banca CESP STM 2018. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. Item correto. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, artigo 36. A remoção poderá ser realizada em 3 hipóteses. 1. De ofício, no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. E 3. Pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Banca CESP, STJ 2018. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa.
Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Item errado. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, artigo 25. O caso em tela é de reintegração, que ocorre quando for anulada em decisão judicial ou administrativa a demissão de um servidor estável, que terá direito de ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber em virtude da demissão ilegal, artigo 28. Bancasesp, Polícia Federal, 2018. Nos casos de perícias no âmbito administrativo, de acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, o servidor aposentado por invalidez permanente deve ser submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Item correto. Na hipótese de aposentadoria por invalidez, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação. Artigo 186, parágrafo 3º. Bancasesp, TRE 2017. Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia, pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico judiciário do TRE. Ao final do período de avaliação, Renata foi inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo. O cargo, por ela ocupado anteriormente no TJ, não havia sido provido. Nessa situação hipotética, seu retorno ao cargo anterior se dará por meio de redistribuição. Item errado. O retorno de Renata será pela recondução. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou da reintegração do anterior ocupante. Bancasesp, IFF, 2018. Servidor Público Civil Federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3A. Bancasesp, IFF, 2018. Servidor Público Civil Federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3A. Bancasesp, DPU 2016. A ascensão e reintegração são formas de provimento de cargo público. Item errado.
As formas de provimento estão no artigo 8º da Lei 8.112 de 90. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Observação: na redação original da Lei 8.112 de 90, ainda constavam a ascensão e a transferência, mas tais formas de provimento foram revogadas pela Lei 9.527 de 1997, pois foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Bancasesp, DPU 2016. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Item correto. Segundo a Lei 8.112 de 1990, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Para que o servidor possa investir, ele deverá suprir alguns requisitos básicos. Incisos: 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Bancasesp, TRT 2017. De acordo com a legislação vigente, durante o estágio probatório, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo será avaliado quanto à sua capacidade com relação à disciplina, aptidão mental, capacidade de iniciativa e assiduidade. Item errado. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. E 5. Responsabilidade. Bancasesp e IFF 2018. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, em caso de servidor público estável cuja demissão tenha sido invalidada por decisão administrativa ou judicial, deverá ocorrer a: letra A, recondução; letra B, reintegração; letra C, redistribuição; letra D, readaptação ou letra E, reversão. A alternativa correta é a letra B. A reintegração ocorrerá quando for invalidada a demissão por decisão judicial ou administrativa do servidor público. Em tal situação, o servidor retornará ao cargo de origem ou ao cargo decorrente de sua transformação, devendo ser ressarcido de todas as vantagens a que teria direito. Bancasesp, Anvisa 2016. João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A partir das informações apresentadas na situação hipotética em apreço, é correto concluir que João foi nomeado para ocupar emprego público. Item correto. Essa é a posição dominante atualmente e, por essa questão, parece ser o posicionamento da Bancasesp. Confirmando essa tese doutrinária, as recentes fundações de direito privado criados pela União estão adotando o regime seletista. Logo, João, de fato, foi nomeado para ocupar emprego público. Bancasesp IFF 2018. João, servidor público civil federal,
Ainda em período de estágio probatório, sofreu um acidente vascular cerebral que o deixou com sequelas que o levaram à aposentadoria por invalidez. 3 anos depois, a administração pública, por meio da Junta Médica Oficial, constatou que João teria se reabilitado e que suas sequelas haviam sido extintas, fatos que ocasionaram a declaração de insubsistência dos motivos da sua aposentadoria. Nessa situação hipotética, a determinação do retorno ao cargo anteriormente ocupado por João configura a reversão? Item correto. A reversão é forma de provimento derivado, constante no artigo 25 da Lei 8.112 de 1990. É o retorno à atividade de servidor aposentado. O caso em tela se enquadra na hipótese de reversão de ofício. Banca CESP, TRE. Após regular processo administrativo disciplinar, servidor público estável ocupante do cargo de técnico judiciário, regido pela Lei nº 8.112 de 1990, foi demitido, tendo sua demissão sido posteriormente invalidada por meio de decisão judicial. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que o referido servidor não terá direito ao ressarcimento das vantagens decorrentes de sua reinvestidura no cargo. Item errado. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Artigo 28. Banca CESP, DPU 2016. Situação hipotética. Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a processo administrativo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo. Assertiva. Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio da reversão. Item errado. A reversão é o retorno do servidor aposentado. É a reintegração que ocorre quando há invalidação da demissão por decisão administrativa ou judicial, fazendo o servidor retornar ao cargo. Artigo 28. Observação: quando Cláudio retornar ao seu cargo, ele deverá ser ressarcido de todas as suas vantagens. Banca CESP, TRE 2017. Carlos, servidor do TRE Bahia, foi removido de ofício, no interesse da administração pública, para exercer suas funções em nova sede, razão porque teve de mudar de domicílio em caráter permanente. Carlos é casado com Maria, também servidora do TRE Bahia. Nessa situação hipotética, conforme disposição da Lei nº 8.112, a remoção de Maria deverá ser concedida pela administração se Maria a solicitar. Item correto. Na remoção a pedido, independentemente do interesse da administração, o servidor possui direito à remoção, ou seja, se estiverem presentes os requisitos legais, a decisão da autoridade será vinculada. Mas é importante notar que deve ocorrer o pedido do servidor. No caso em tela, Maria teria direito à remoção desde que faça a solicitação. Banca CESP, TRT 2017. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, para que um cidadão seja investido em cargo público, ele deverá comprovar alguns requisitos, entre os quais: letra A, nacionalidade brasileira ou estrangeira; letra B, gozo dos direitos políticos; letra C, idade mínima de 16 anos; ou letra D, aptidão apenas mental.
Alternativa correta, letra B. Requisitos básicos para a investidura em cargo público, artigo 5º da Lei 8.112. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Banca CESP, TRF 2017. Situação hipotética. Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015. Um ano e 2 meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Assertiva. Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução? Item errado. De outubro de 2015 e janeiro de 2017, Sérgio não preencheu os requisitos para se tornar estável. Para isso, ele teria que ter 3 anos de efetivo exercício, além de outros requisitos. Assim, ele não tem direito à recondução se reprovar ou desistir do estágio probatório no novo cargo, pois a recondução é um direito do servidor estável. Banca CESP, TRT 2017. Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, desde que aprovado em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 4 anos de exercício efetivo. Item errado. Requisitos que devem ser atendidos cumulativamente para se obter a estabilidade. 1. Aprovação em concurso público. 2. O cargo deve ser de provimento efetivo. 3. 3 anos de efetivo exercício. 4. A aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Observação. O prazo da estabilidade é de 3 anos, e não 2, conforme consta expressamente no artigo 21 da Lei 8.112 de 1990. Tal prazo foi alterado na Constituição Federal de 88 por intermédio da EC 19 de 1998. Banca CESP, DPU 2016. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, advinda após sua posse em cargo público. Item correto. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Banca CESP, TRF 2017. Situação hipotética. Em 2015, Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, a Junta Médica Oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Assertiva. Nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado, mas se o seu cargo anterior estiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de nova vaga.
Item errado. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, e não Lucas, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. O caso em tela não reflete um caso de reintegração, mas sim de reversão. Bancasesp, DPU 2016. Situação hipotética. Giorgio, de 40 anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Foi aprovado dentro do número de vagas em concurso público para prover cargo do professor de ensino superior de determinada universidade federal. Tem o nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental. Assertiva. Nessa situação, por não ter a nacionalidade brasileira, Giorgio não poderá tomar posse no referido cargo. Item errado. O parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 8.112, de 90, determina que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos do Estatuto. Logo, mesmo sendo cidadão italiano e sem nacionalidade brasileira, Giorgio poderá tomar posse como professor na Universidade Federal. Bancasesp, TRE 2017. Larissa, servidora pública efetiva do TRE Tocantins, estava prestes a completar os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço quando sofreu um acidente que resultou, após afastamento do serviço por razoável lapso de tempo, em aposentadoria por invalidez. Meses após a aposentadoria de Larissa, a administração recebeu o laudo elaborado pela equipe médica oficial, retificando o resultado que havia resultado na aposentadoria por invalidez da servidora, que foi, então, avaliada como apta para o trabalho, considerando as funções exercidas no cargo que ocupava. Nessa situação hipotética, com base no que dispõe a Lei nº 8.112, de 1990, deverá ser declarada a reversão, devendo Larissa retornar às atividades anteriormente exercidas. Item correto. O retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando junta à médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, é feito através da reversão, que deverá ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação.